Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos corrigir os exercícios da apostila de ligação metálica que eu marquei para vocês fazerem. 6. A utilização do cobre é bastante ampla, sendo difundida em vários segmentos industriais. A partir dele, fabricam-se utensílios de cozinha, cabos para condução elétrica e equipamentos como aquecedores solares. Isso se deve a algumas propriedades do cobre e ao tipo de ligação química entre os átomos desse elemento. Essa ligação é do tipo: bom, se a gente for lá na tabela periódica e procurar o cobre, que o símbolo é Cu, a gente vai verificar que ele é um metal. A ligação entre os metais de cobre, ou seja, uma ligação de metal com metal, só que é do mesmo elemento, que é o cobre. Então, vai ser uma ligação metálica. Resposta, letra E. Questão 7. As propriedades ductilidade, maleabilidade, brilho e condutividade elétrica caracterizam essa propriedades são de ligação metálica. Então, a gente tem que verificar quais são os que estão fazendo ligação metálica. Lembra que ligação metálica é feita entre metais diferentes ou os metais podem ser iguais. Então, por exemplo, na letra A, eu tenho KCl. O potássio, olhando na tabela periódica, é um metal. Só que o cloro é um ametal. Só que a ligação entre metal mais ametal é ligação iônica e não ligação metálica. Mesmo assim, se fosse na tabela periódica, eu ia verificar que o alumínio é um metal. Aí sim, como eu só tenho alumínio, aí o alumínio faz ligação metálica, mas o KCl faz ligação iônica, então não pode ser a letra A. Letra B, eu tenho cobre. O cobre, olhando na tabela periódica, é um metal. Então, como eu só tenho átomos de cobre, quer dizer que ele faz ligação metálica. E o Ag, que é a prata, olhando na tabela periódica, a prata também é um metal. Então, os átomos de prata também fazem ligação metálica. Então, quer dizer, o cobre, tanto o cobre como a prata, estão fazendo ligação metálica. Então, a resposta vai ficar a letra B. Questão 8. Qual modelo se aproxima à estrutura formada pelas ligações metálicas? A gente viu que o modelo das ligações, que as ligações metálicas são feitas por cátions fixos e ao redor dele eu tenho elétrons livres. E esse modelo é chamado de mar de elétrons. Resposta, letra D. Questão 9. Para fabricar um dispositivo condutor de eletricidade, uma empresa dispõe dos materiais apresentados na tabela abaixo. 1. Carbono. O carbono, olhando na tabela periódica, é um ametal. 2. Enxofre. Olhando na tabela periódica, também é um ametal. 3. Arsênio. Olhando na tabela periódica, também é um ametal. E 4. Ferro. Olhando na tabela periódica, ele é um metal. Sabe-se que a condutividade elétrica de um sólido depende do tipo de ligação interatômica existente em sua estrutura. Nos átomos que realizam ligação metálica, os elétrons livres são os responsáveis por essa propriedade. Assim, o material mais eficiente para a fabricação do dispositivo é representado pelo seguinte número. Então, o único que é metal que faz ligação metálica vai ser o ferro, que é o material 4. Resposta, letra D. Bom, então esses daqui já acabaram, são os exercícios relacionados à ligação metálica. Qualquer dúvida, vocês podem mandar comentário para mim que eu respondo assim que puder, tá? Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos.